Olá pessoal, Celestino de Souza, estamos no oitavo ano C&D de Matemática. Vamos apresentar para vocês mais uma videoaula. Estamos começando um conteúdo novo do capítulo 5 do livro de vocês, Polígonos e Círculos, mas nós vamos começar mais especificamente sobre polígonos, ok? Então prestem bastante atenção. O que é polígono? Polígono é uma linha poligonal simples, fechada, formada apenas por segmentos de retas consecutivos e não colineares. Então veja bem, aqui nós temos uma linha simples, tá bom? E fechada, aqui tem que estar fechada. A gente colocou esse pontilhado para dar a ideia de que aqui é a última linha, ok? Mas são consecutivos e não colineares. Então toda figura que tiver linhas e que for fechada, ela é um polígono. Uma outra definição: polígono é uma figura geométrica fechada e limitada por segmentos de reta. Veja que aqui ó, é o contorno. É a união da região interna, parte interior, com o contorno, tá bom? Então, isso aqui é um polígono. Um polígono pode ser côncavo ou convexo. Côncavo quando ele ficar nesse formato, convexo quando ele tiver esse espaço. E se eu traçar uma reta aqui, um pedaço da reta vai ficar fora, daí ser convexo. Nós temos aqui um outro exemplo bem claro, ó, polígono convexo, e aqui tem uma reta. Essa reta, isso aqui é um polígono, mas essa parte aqui, ó, por essa parte da reta ficar fora, então aqui é um polígono não convexo. Vamos lembrar aqui algumas características dos polígonos. Primeiro, polígono regular. Quando é que um polígono é regular? Quando possui todos os lados e todos os ângulos internos com as mesmas medidas. Então, quando isso acontecer, ele é regular. Polígono convexo e não convexo nós já explicamos, são essas duas situações. Perímetro de um polígono, o que seria isso? O perímetro de um polígono, de uma figura geométrica plana, é o comprimento do seu contorno. Então, se a gente medir essa parte aqui, ó, e somar todas elas, se somar a medida de todos os lados, tá bom? Então a soma das medidas de todos os lados é o perímetro de um polígono. Aqui nós voltamos a apresentar o polígono não convexo e aqui o polígono convexo. Qual é a diferença? Essa reta passa por fora e essa aqui é toda dentro do polígono, então esse é convexo, esse é não convexo. Aqui nós temos ainda os elementos, né? Quais os elementos de um polígono? Lado, vértice, ângulo interno, diagonal. Lado, são esses lados aqui, né? Ó, cada segmento desse é um lado, nesse caso tem 5 lados. Vértice, cada ponto em que dois lados de um polígono se encontram. Então o ponto onde esses dois lados se encontram, outro ponto onde esses dois lados se encontram, outro ponto onde esses dois lados se encontram, outro ponto onde esses dois lados aqui se encontram, e outro ponto onde esses dois se encontram. Então isso aí são os vértices. Ângulo interno, essa parte aqui que fica no interior dos vértices, tá bom? Então nós temos aqui 5 ângulos internos. E diagonal, diagonal é uma reta que sai de um vértice para outro, e um vértice para outro, e um vértice para outro. A isso nós temos o nome de diagonal, tá aqui, ó, diagonal. Ok? Aqui nós falamos sobre polígono regular, que é quando todos os lados e os ângulos têm a mesma medida. Então aqui nós temos com 3 lados, triângulo, 4 lados, quadrilátero, 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono, 7 lados, heptágono, polígono com 8 lados, octógono, polígono com 9 lados, eneágono, com 10, decágono e com 11, um decágono, certo? Quantidade de vértices, lados e ângulos internos de um triângulo. Aqui nós temos uma figura grande, novamente para apresentar os elementos, vértice, outro vértice, né? Outro vértice. Isso aqui são os lados, tanto esse quanto esse, né? São os lados. Uma reta que sai de um vértice a outro, o nome é diagonal. Essa parte aqui, ângulo interno.
essa parte aqui, ângulo externo. Sobre as quantidades de diagonais, tá bom? Isso aqui nós vamos fazer o assunto do próximo vídeo, ok?